Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus, né? Eu espero que você, junto com a sua família, estejam tudo na santa paz do Senhor. Hoje nós estamos no 5º mandamento dos 10 mandamentos que Deus deixou no livro de Êxodo, capítulo 20. Ele deixou e hoje nós vamos estar lendo o versículo 5. O mandamento 5, que se encontra no versículo 13. Lá fala para nós assim: não matarás, né? Então, este não matarás, Deus deixou para nós, porque Ele não queria que ninguém tirasse a vida de ninguém, que só Ele tem direito de tirar a vida. Ele dá a vida e Ele tira a vida. Só que hoje a gente não vê isso, né? A gente vê completamente diferente essas mortalidades que está acontecendo. Ontem no 4º mandamento falamos de mortes, mas diferenciada, né? Entre pais e filhos, filhos e pais. Hoje vai ser geral. E a Bíblia fala para nós que Deus deixou 2 tipos de morte que está escrito na Bíblia. Uma delas foi quando Abel foi assassinado pelo Caim. Eram 2 irmãos, filhos de Adão e Eva, né? Então Abel, ele foi assassinado pelo Caim. A Bíblia, ela fala para nós que essa morte, ela aconteceu porque Caim, ele tinha muita inveja de Abel. Porque Caim Abel, ele fazia tudo que Deus queria, ele fazia a vontade de Deus, ele era um homem íntegro, né? Gostava de ajudar, gostava de compartilhar, ao contrário do irmão. Então, Abel assassinou Caim, né? Que era seu irmão, que fala para nós no capítulo 4, versículo 8 de Gênesis, fala para nós sobre esta morte. E Deus deixou a outra morte, que vai ser no lago de fogo, no juízo final. Deus fala para nós. Porque no juízo final vai ser aquele julgamento, né, que sempre eu falo, vai ser aquele julgamento final mesmo, que Deus vai separar todas as pessoas ímpias, as pessoas que não praticou bem, que desobedeceu a Deus, e vai jogar no lago de fogo. Aí eu me lembro da parábola do joio e do trigo, quando ele fala: deixai-os crescer junto. Porque ele não quer que ninguém mata ninguém, ele não quer que ninguém tire ninguém, ele quer que todos cresçam junto para ele fazer a separação. Então, quando chegar essa separação, ele vai jogar todos no lago de fogo para serem queimados, né? Então, o que mais nós vemos no mundo hoje entre essas mortes, desavença, né? Nós vemos vários tipos diferenciadas mortes, né? Nós vemos aí, já vi uns 3 ou mais vídeos, né? De, por exemplo, o morador de rua tá lá dormindo, aí chega aqueles vândalos, né? Põe fogo, atira fogo, né? Atai fogo, mata aquela pessoa, né? É muita morte dos imprudentes, né? É de moto, é de carro, de avião, de navio, vão dizer de tudo, tipo de morte, né? Que existe. Tem muitos imprudentes, tem muitos que foram acontecimentos porque tinha de acontecer. Porque tem muitos motoristas que dão infarto no volante, acabam desgovernando o carro, morre ou mata todo mundo que está lá dentro, né? E a gente vê também, que eu vi um vídeo há pouco tempo, né?
Muitos policiais matam o bandido, ou o bandido mata o policial, né? Eu não esqueço de uma cena muito feia, fora do Brasil, de um policial pisado no pescoço de um homem negro. Isso aí gerou, viu? Isso aí gerou aí na notícia, nas redes sociais. Ele pisava no pescoço daquele homem negro, o homem falava: eu tô ficando sem força. Aí esse policial apertava mais ainda o pé, até aquele homem afrodescendente chegar a óbito. E isso não foi só uma vez, não, né? Isso tem acontecido outras vezes também, que a gente vê. Tem aquela morte de legítima defesa e tem aquela morte porque eles quiseram mesmo matar, né? Gosta de puxar o gatilho. Tanto faz o policial e tanto faz também o homem, né? O bandido, ele mata por qualquer coisa, ele mata por um cigarro de maconha, ele mata, ele entra no supermercado, ele vai roubar, chega lá fora, ele pode ser morto por aquele roubo, né? Igual a gente está vendo muitos aí, né? Então, muitas mortes também, até lá nos presídios acontecem as mortes, né? Em hospitais acontecem mortes que não está na hora ainda daquela pessoa entrar em óbito, mas por um motivo que aconteceu lá fora, ele acaba morrendo, né? Às vezes tem um que leva não sei quantos tiros e sobrevive, muitos já não sobrevivem, né? Acaba morrendo. E Deus não aprova, porque Deus, ele não fez o homem para morrer, ele fez o homem para viver, ele fez o homem para dar continuidade aqui na terra, ele fez o homem para multiplicar, né? E portanto, por causa do pecado que aconteceu com o primeiro casal, Adão e Eva, porque foi descoberto ali naquele pecado sexo, né? Onde gerou os dois irmãos, que um matou o outro, né? E nós vemos também muitas mortes aí, que é encontrada pessoas já com fase de decomposição, né? Aí nas matas, porque sai policial procurando, sai os guardas procurando, até encontrar aquele corpo que está desaparecido. As mortes que está acontecendo muito sobre as mulheres, né? Sabe aqueles maridos machão, aqueles que falam: você é só minha, se não for minha você não vai ser de mais ninguém. Acaba matando a esposa, jogando do prédio, do quarto, do 10º, do 20º andar, igual nós temos percebido, né? Aí nos jornais, porque os jornais mostram para nós esse tipo de morte, né? E a verdade é que eu ainda, jovem, mocinha ainda, teve uma morte que balançou o bairro que eu morava, porque naquela época era difícil a gente ver falar dessas coisas. Uma mulher esperou o esposo dormir para matar ele com um machado. Até hoje, não sei o motivo, né? Porque aconteceu aquela morte trágica naquela época e hoje acontece a mesma coisa, né? Hoje a gente vê, vou esperar ele dormir para eu matar ele. Nossa, gente, é tanta coisa. A gente que anda por aí, para um lado, para o outro, a gente vê esses tipos de morte, né? Que não deveria acontecer. Eu acho que a morte que deveria acontecer, que Deus deixou, é essa morte da velhice. A pessoa envelheceu, né? Morreu. Esta morte, a Bíblia fala para nós que nós não devemos ter medo dessa morte carnal. Nós devemos ter medo da segunda morte. Porque a carne, ela vai se decompor, ela vai se desfazer, ela vai voltar para o pó. Porque do pó nós viemos e para o pó retornaremos, a Bíblia fala para nós. Então nós temos que
temer a morte do espírito, que é essa morte que Deus fala para nós aqui, que vai ser lançado no fogo, né? A segunda morte, né? Vai ser lançada no fogo. Então, Apocalipse 20:14 trata-se do momento em que a própria morte e os ímpios são lançados no fogo. Apocalipse 20:14 fala para nós, né? Então, nós temos que temer a morte do Espírito Santo, porque a nossa carne, igual eu falei, ela vai se decompor, ela vai voltar para o pó. Agora, o nosso espírito, ele continua. Mesmo se morre uma pessoa que não é ímpia, uma pessoa que não pratica a iniquidade, o espírito vai continuar. Porque Deus, ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos. A Bíblia fala para nós. Ele vai julgar os vivos e os mortos. Todos vão passar por essa purificação, vai passar por esse, né, pela peneira, eu falo assim, né, vai passar pela peneira. Muitos não vão passar. E falando em morte, né, nós vimos como morreu Jesus, né? Ele morreu. Por que a Bíblia não falou da terceira morte que foi de Jesus? Porque Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele morreu porque mataram ele, acabaram com ele, né? Escortejaram Jesus, né? Ele morreu, mas a promessa era no terceiro dia ele ressuscitar, assim como foi cumprido. No terceiro dia ele ressuscitou e ele continua no meio de nós, em espírito e em verdade. Então Deus, ele quer também que quando nós formos, que nós, aqueles obedientes a Deus, que continue em espírito, né? E eu quero, irmãos, pedir para vocês curtirem, comentar, compartilhar esse vídeo, que é para ele alcançar mais pessoas, né? Porque tudo que eu falo aqui, ele é tirado da palavra de Deus, não é Deus que está me usando, viu? Não é nada assim minha, eu tiro tudo da Bíblia para falar aqui. Então, se você compartilhar, se você deixar seu like, para mim vai ajudar muito a ter crescimento deste canal, porque eu quero que o que eu falar aqui a respeito da palavra de Deus chegue a mais pessoas, né? Para aquelas pessoas que não têm o conhecimento, né? Para que elas possam a ter este conhecimento da palavra de Deus, né? E eu peço a vocês, não deixem de ouvir meus vídeos. São vídeos curtos, rápidos, máximo 15 minutos, não chega nem a 15 minutos, né? Porque o vídeo muito longo, ele é cansativo, né? Então, meus vídeos vai ser de 15 minutos, no máximo 15 minutos, tá? E cada dia eu quero deixar aqui uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, uma palavra de ensinamento, né? A respeito da morte hoje mesmo. Vamos tomar cuidado, vamos orar muito a Deus, vamos pedir o Espírito Santo para nos revestir, para que nós não possamos de matar ou alguém matar nós, né? Para que nós possamos chegar até o ponto que Deus quer que nós chegamos, para nós termos a nossa vida eterna, entrarmos no céu e recebermos a nossa coroa eterna, né? Irmãos, muito obrigada, viu, de você ter ficado comigo até aqui. Deus abençoe sua vida e a vida de toda a sua família.